Muito bem, bom dia a todos. Vamos lá para a nossa ceia, mas antes vamos meditar na palavra do Senhor. Queria agradecer aos irmãos que estão orando pela Mariana, obrigado, ela está lá em casa, recuperando lá da sua cirurgia. Vamos lá, continue orando aí. Alguns irmãos foram lá, ajudaram até, foi muito bom, mas vamos lá. Meus irmãos, hoje, mesmo aproveitando a ceia, eu quero continuar a série que eu estou fazendo sobre o eu sou que Jesus falou registrado no Evangelho de João. Nós sabemos que lá, durante 7 vezes, ele fala, eu sou, e ali nós temos que pensar no propósito do Evangelho de João. O Evangelho de João vem com o propósito de mostrar que Jesus é o Messias. Então a gente vê isso em todo o livro, né? Quando começa mesmo lá, você sabe que o primeiro milagre de João lá nas bodas de Caná da Galileia, ali, lembra que ele multiplica, ele transforma a água em vinho. Então ali, irmãos, de todos os significados, ainda tem de que as bodas do Cordeiro, que vão acontecer. Então tudo ali é profético, vai tudo falando da profecia. E quando ele fala, eu sou, e João faz questão, inspirado por Deus, ele faz questão de anotar que Jesus fala essas vezes, eu sou, ele está voltando diretamente a Êxodo, quando Moisés pergunta para o Senhor Deus chama Moisés, lembra da história lá em Êxodo capítulo 3, Deus fala para Moisés, você vai tirar meu povo do Egito, ele dá as instruções, e aí Moisés faz aquela pergunta crucial, eu vou abrir lá, mas não é o texto que eu vou pregar hoje, é só para a gente ler, né, mesmo você que está aí em casa, aí ó, tenha a sua Bíblia sempre à mão, aliás, olha irmãos, parênteses aqui, né, vai se preparando aí, hein. Nós não vamos proibir, mas nas escolas não pode mais usar celular. E agora é uma proposta de que nas universidades também não use. Eu acho que a igreja está demorando, hein? Não estou proibindo, estou só dizendo, irmão, evita. Se você sabe que te atrapalha, evita. Não, desliga o WhatsApp, usa a Bíblia de papel, não sei. Mas olha, está chegando à universidade porque está comprovando que o WhatsApp atrapalha. Aí eu imagino, se a pessoa está lá estudando, para ter uma profissão, ele se distrai na igreja, bobeou com Satanás, aí ele vai te pegar. Então, procure aí, hein, se você puder trazer uma bibliazinha de papel, sabe, ou um dispositivo que não tenha acesso às mensagens lá, senão você vai ficar curtindo mensagem durante o culto o tempo todo. Mas vamos lá, olha, eu vou ler então, fecha parênteses. Lá em Êxodo 3, lembra? No capítulo 3, verso 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviei a vós. Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, 13 e 14, mas não é esse o texto, hein, só falei. Então, quando Jesus usa essa expressão, eu sou, é uma expressão dura para os judeus ouvirem. Lembra? Ele fala, você é mais velho que Abraão, ele antes de Abraão existir, ele não fala eu existia, ele fala eu sou. Então aquilo, irmãos, vai sendo, porque ele é o Messias, e João foi inspirado por Deus para revelar isso para nós. Tá bom? Então, tudo isso, os sinais, ele diz para que vocês, eu escrevo os sinais, foi muitos outros, mas estes sinais que João diz que escolhe, ele fala, é para que vocês saibam que Jesus é o Filho de Deus, para que você creia no seu nome. Então, tudo tem o seu propósito. Então, ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. E aqui hoje nós vamos para João, aí sim, João capítulo 10. Eu já falei da última vez, quando ele fala que ele é a porta do curral. E hoje nós vamos pegar a outra parte, quando ele diz que eu sou o bom pastor. Está no Evangelho de João, no capítulo 10, tá?
João, capítulo 10, abra aí sua Bíblia aí, por favor. Pode procurar no celular, né? No avião ele funciona. Não deixa a Bíblia online, não, põe a Bíblia no avião. Vamos lá, João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece, a mim. Também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Até aqui, nós vamos orar mais uma vez. Eu vou traz o microfone aqui para o pastor Ricardo, ele está aqui no começo aqui, ó. Aí nós vamos orar e depois vamos estudar brevemente esse texto. Deus Santo, Pai querido, nós louvamos ao Teu santo nome nessa manhã. Estamos felizes porque podemos nos reunir, ó Deus, e assim aprender mais um pouco da Tua palavra. Clamamos a Ti que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor possa nos instruir, ó Pai, e que as Suas palavras em nós possam mudar a nossa vida. Clamamos que o Senhor possa abençoar o pastor Viana nesse momento, ajude-o a lembrar de tudo aquilo que ele estudou, ó Pai. Dê a ele palavras de sabedoria que sejam capazes, ó Deus, de transformar os nossos corações, porque vem de Ti, ó Deus. Clamamos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Vamos então nesse texto. Hoje nós vamos comemorar a ceia do Senhor. Comemorando de certa forma a Páscoa. Nós vamos comer pão e tomar o suco da vide, representando o corpo e o sangue de Cristo. Então, onde começa? E o que isso tem a ver com Jesus sem o bom pastor? Porque, na verdade, irmãos, Jesus é o Cordeiro Pascal. João também, ele escreve, quando João Batista vê Jesus, ele diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo vem dizer que Cristo é a nossa Páscoa, e porque tudo em torno disso, e a Páscoa é uma festividade que no nosso calendário está se aproximando. E por que a ovelha acaba sendo algo tão importante no contexto bíblico? Porque foi esse animal, pelas características dele, que o Senhor Deus escolheu para dizer que somos nós, e para representar que Cristo também é. Se nós, agora eu vou voltar para Êxodo, mas é só porque eu gosto de ler mesmo, sempre sem falar, eu prefiro do que falar de cor, tá? Mas olha, vamos só lembrar da Páscoa? Vamos lá, Êxodo capítulo 12, eu já volto lá para o nosso João, tá bom? Êxodo 12, o povo de Israel começaria a contar o mês ali, e a partir dali eles comemorariam. Como é que é? Quando houve no Egito, o Senhor Deus manda todas as pragas, os irmãos lembram 10 pragas. Depois da 9ª praga, o Senhor Deus falou, agora será a última, será a morte dos primogênitos, e ninguém escapará dessa morte. Mas vocês vão fazer uma coisa, vocês vão pegar um cordeiro, sem mácula, do rebanho, e vocês vão sacrificar esse cordeiro. E aí, o que dizia nesse cordeiro, né, eu vou ler aqui, capítulo 12, verso 1, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as suas casas dos seus pais, um cordeiro para cada família. Eu vou deixar aqui. Deveriam matar o cordeiro, mas reservar o sangue. Primeiro que eles não comem sangue, né?
O judeu não pode comer, nós também não devemos comer sangue, porque a Bíblia diz lá no Novo Testamento. Mas vamos lá, aquele sangue daquele cordeiro sacrificado, sem mácula, todo especificado, certinho, tirado do rebanho, no verso 12, diz assim, deixa eu pegar, eu passarei, deixa eu só, é o verso 12 mesmo que eu queria, não comeria nada cru? Não, é isso mesmo. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então eles tinham que pegar o sangue, passar nos batentes da porta, e quando o anjo visse o batente com o sangue, não entraria na casa, o anjo da morte, e não mataria os primogênitos. Aquilo era a figura do Senhor Jesus Cristo, porque o sangue dele é que não nos deixa a segunda morte nos pegar, senão nós morreríamos 2 vezes, morreríamos física e espiritualmente. Mas quando nós temos o sangue de Cristo, agora no batente, nos umbrais dos nossos corações, o anjo da segunda morte não vai nos pegar. E aí, o Senhor Jesus é este cordeiro, é o símbolo, este cordeiro é um tipo do Senhor Jesus. Mas sempre, o evangelista João, o escritor, ele vai falando que Jesus é melhor. Lembra lá da mulher samaritana? És tu maior do que nosso pai Abraão, que cavou esse poço? Jesus é maior que Abraão. Jesus é maior que o próprio casamento, ele que dá a alegria do casamento, das bodas, é ele que terá. Jesus é maior, é melhor, é sempre assim. E aqui, ele não só é o cordeiro, como ele é o pastor. E aí nós temos de pensar no que é o pastor. Volta lá, por favor, João capítulo 10. Agora eu vou tentar ficar um pouco mais aqui, tá bom? No capítulo 10. Então, aqui no verso 12, no verso 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, vamos pensar aqui o que é mercenário. Irmãos, é que as traduções, eu sempre faço questão de ressaltar, irmão, primeiro que na qualquer língua, não existe uma palavra que seja a única para designar alguma coisa. Não tem. Todas as palavras, elas não conseguem expressar exatamente alguma coisa, porque a gente não consegue expressar tudo, né? Você está lá e, isso aqui é uma cadeira. Pastor, você é uma cadeira? Não, às vezes você entra numa poltrona e chama de cadeira. Não tem, né? A gente, quando você vai lá, vai na associação, como é que é? Academia Brasileira de Letras. Ganhei uma cadeira. Não é ganhar uma cadeira que vai para casa, ali é o lugar de assento. Então, todas as palavras, elas têm vários sentidos. E mercenário aqui, irmão, é um jornaleiro. É uma pessoa que trabalha sem compromisso. Ele vai por causa do dinheiro. Então, é assim, olha, você vem aqui, faz o seu serviço, eu te pago, vai embora e você não precisa mais vir aqui. Não tem compromisso nenhum. Então, você não tem amor por aquele trabalho, porque não deu nem tempo de pegar. Essa é a ideia de mercenário aqui, né? Nós vamos ver isso lá, não vou ler, tá? Mas quando Jesus chama, essa palavra é usada lá em Marcos 1,10, quando Jesus chama Tiago e João, e ele diz que eles deixaram as redes, deixaram seu pai e os jornaleiros, e os avulsos que estavam lá, tá? Não tinham compromisso. Então, o pai de Tiago e João fica sozinho, essa é a única vez, não se usa mais essa palavra jornaleiro. Então aqui, esse mercenário é esse que não tem o compromisso. O pastor, e não só, não estou falando pastor de igreja, pastor de ovelhas, depois se aplica, mas o pastor de ovelhas de verdade era diferente. Quando o Salmo 23 é escrito, quem escreveu o Salmo 23, lembra? Foi Davi, não foi? Ele sabia o que era ser um pastor, porque quando
a guerra lá dos filisteus contra o povo de Israel, e Davi se apresenta lá para Saul, dizendo, eu vou bater nesse filisteu gigante aí no Golias, pode deixar. Fala, não, você não tem experiência. Eu tenho experiência. Você não é guerreiro. Eu sou mais que um guerreiro. Ele não fala isso, tá? Por quê? Um guerreiro enfrenta soldados. E naquela época, sem os canhões, tinha as catapultas, né? E acho que é depois ainda, com algum rei. Mas era flecha, ou lança, ou espada, era homem a homem. Então, um guerreiro enfrenta uma força igual. E aí, Davi está falando, não, o bom pastor é mais forte que um guerreiro. Vou ler de novo, eu vou ter que ir indo lá, 1 Samuel 17, a explicação de Davi. 1 Samuel, capítulo 17, no verso 34, Davi diz assim para Saul, por que ele tem experiência de guerra? No verso 34, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, as minhas próprias ovelhas do meu pai, e quando tinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi, vai, o Senhor seja contigo. Mas não é estranho? Não, vem cá, você está na entrevista de emprego, para uma guerra, você tem experiência? Não, nunca guerrei. Você sabe usar roupa de guerra? Não, nunca usei. Vamos lá, você sabe fazer? O que sabe fazer? Fala, eu sei montar um computador, eu sei fabricar as peças, sei fazer a programação, sei analisar os dados, sei mandar para a nuvem. Fala, é isso que ele fala. E vejam como é interessante. Porque um rei, Saul, um rei experiente, um rei guerreiro, lembra que ele morre numa guerra, como é que ele aceita que um pastor de ovelhas vai entrar na guerra? Porque ele viu que a maior arma de um soldado é a coragem. E Davi falou, eu enfrentei o urso. Sabe quantos metros tem um urso? 2 metros. Sabe qual a força de um leão? A mordida do leão tem medo de pitbull? O leão, quando ele morde, ele esmaga os ossos. E Davi falou, eu vou lá e pego esse pessoal todo e mato. E arranco as ovelhas. Esse é o pastor. Então, o pastor é uma figura, o bom pastor, o pastor que ama suas ovelhas e que tem essa coragem, ele é muito mais valioso do que um próprio soldado. Porque vai atrás de um urso, era aí. Olha lá, não dá para ir, ele ia. Então, foi tão convincente que Saul, o rei, deixa um desconhecido pastor e fala, pode ir. Esse é o pastor, para você ter uma ideia. E aí, Jesus vem e diz que ele é o bom pastor. De novo, eu vou aqui, irmãos, bom aqui, não é o bonzinho. A palavra bom aqui vai ter a ideia de moralmente perfeito, excelente no seu ofício. Esta é a ideia de pastor, completamente apto. Quando você pensar no bom pastor, pense em Davi, que lutava com o leão e o urso para tirar a ovelha da boca deles, para resgatar uma ovelha, e pense que Jesus, como é maior que Abraão, como é maior que Jacó, como é maior que Davi. Quando fala bom, ele é o excelente pastor. É isso que Jesus é. E aí eu fico pensando, imagine, irmãos, você tem que ter, eu não sei como é que é o seu chefe, tá? Mas o nosso chefe no serviço, o nosso superior, ele tem que ser melhor do que nós. Se o seu chefe é pior que você, vou brincar, hein? Eu procuraria outro emprego. Porque você não vai aprender nada lá. Você tem que aprender mais. Eu falo mesmo para meus filhos com relação a amigos. Se você é o melhor dentre os seus amigos, tem que trocar de amigo. Ué, você não aprende nada com seus amigos?
Não, você tem que trocar de amigo. Seu amigo tem que ser melhor que você. Você tem que aprender com seus amigos. Ah, pastor, não acho. Procura alguém pelo menos mais velho. Pelo menos experiência ele tem. Então, aqui voltando, Jesus é esse pastor. E quando eu olho, eu como ovelha, gostaria de estar em qual aprisco? Quem que eu gostaria que cuidasse de mim? Eu gostaria que cuidasse de mim um jornaleiro, um mercenário ou um pastor? Sabe qual a diferença? A diferença é a atitude e o foco do amor. O pastor de verdade, ele abre mão da sua vida pelo amor às ovelhas. O mercenário abre mão da vida das ovelhas por amor a si próprio, porque ele quer o dinheiro. E por isso, irmãos, que infelizmente, né, eu fico envergonhado e agradecido na época que estamos vivendo, porque pastores de igrejas que foram bons escandalizaram o evangelho, demonstraram ser mercenários. E aí, esses dias, falei para alguém, não lembro quem, falei, olha, e aí eu sou agradecido por, nesses 30 anos, ser pastor de uma igreja, 31 anos, pastor de uma igreja relativamente pequena, e a gente está aqui. Está aqui, hoje o maior escândalo nas igrejas parece que é financeiro, né? Aí, como o pastor Neil falou, pego minhas palavras para mim. Eu, pastor Neil, pastor Ricardo, vocês sabem onde a gente mora, sabem o carro que a gente tem? Vão na minha casa e veem o que a gente come. Não tem nada de diferente de vocês. Então, peraí, eu quero um pastor, agora falando de espiritual, que cuide de mim, e na hora que as coisas apertem, ele me salve. Não importa se é um lobo. O lobo historicamente, o predador mais natural que tem da ovelha é o lobo, né? Embora ele come tudo, e as ovelhas também, qualquer bicho come eles, as ovelhas, mas o lobo é o mais astuto, né? Ataca em bandos, eles são terríveis. E num ataque de lobo ele pode matar mais de uma ovelha. Então ele é terrível. Mas vamos lá, eu quero que o meu pastor me proteja das ovelhas, me proteja do lobo, me proteja de um urso, me proteja de um leão. Eu quero esse pastor para mim. E aí, quando eu tenho esse pastor, não estou falando dos três aqui, não, o pastor Cristo, o que eu faço? Eu tenho que ficar atento, não para eu perder esse pastor, mas a minha relação diante dele. Dá uma olhada, irmãos. Eu sei que você pode levar a sua vida aí, colocando a igreja, a oração, a leitura bíblica na sua agenda. E daí, irmãos, se você é um desses, eu vou pedir para você pensar, é justo você cantar, seja meu universo, não quero dar uma parte do meu tempo, sabe bonita aquela música, mas faz sentido para você? É verdade? É verdade? Você levantou hoje e falou, eu vou lá porque eu vou adorar o meu Deus, eu não quero ficar em casa. Eu não quero ter nada mais importante do que isso. Eu não quero. Às vezes acontece de não vir. Semana passada eu não vim nem nos cultos. Eu não posso. Mas eu queria. Nós temos só que acordar, irmãos. Eu vou ler Hebreus 12. É um texto conhecido, mas só para você pensar no pastor, esse que nos deu salvação. Na carta aos Hebreus, no capítulo 2, são apenas 2 versículos. 5, 4, 3, 2. Logo no verso 1, tá? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Nós vamos atentar para a salvação. E o que mais? O que diz aqui o autor aos Hebreus, aqui, ó? Atentar
com mais diligência. Sabe o que é diligência, irmã? É assim, com mais atitude. Uma pessoa diligente é uma pessoa que tem atitude, que resolve. Então, vamos parar um minutinho, eu vou orar até agora, pare. Eu quero que você que está em casa, você que está aqui, pense. Você tem sido diligente nas coisas de Deus? Você pode ser um excelente funcionário, excelente pai, excelente mãe, excelente marido, excelente esposo, excelente filho, filha, pode ser isso. Mas você é diligente com relação às coisas do Senhor? Diligente. Podia ser melhor? Se podia ser melhor, pede a Deus para que você seja melhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Eu vou orar mais uma vez aqui. Senhor nosso Deus, olhando para dentro de nós mesmos, nós temos muitas falhas, Senhor, e tantos de nós, Pai, fazemos cursos para aprendermos mais técnicas, para aprendermos como melhorar no nosso trabalho, às vezes nas coisas mais simples, mas não temos atentado, Senhor Deus, não temos atentado como ser mais diligentes nas coisas concernentes à salvação. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê essa diligência, não nos deixe, Senhor, nos distrair com isso. Eu te peço que sejamos atentos, unidos e obedientes a Ti. Oramos em nome do nosso bom pastor, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. E agora eu vou falar na outra parte. Se você voltar para João, capítulo 10, aqui, agora no verso 12, o que diz: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Vamos lá, vamos pensar um pouco aqui nesse lobo, né? Mas quem é o lobo? Como eu disse, é o predador natural. É o predador natural. Ele pega a ovelha. E como eu disse, o ataque do lobo é um ataque muito feroz, porque num ataque ele consegue matar mais de uma ovelha. Ele é muito forte e ele é ágil. Ao contrário de outros predadores, ele é muito ágil. Quando ele ataca, ele já destrói, e ele ataca em bandos também. E o que a Bíblia diz que são os lobos dentro da igreja? Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque o lobo dentro da igreja, claro, os escândalos vêm, mas não é isso que a Bíblia diz. Um escândalo é um lobo. Não é isso que a Bíblia diz. Se você pegar os textos que falam de lobo, lobos são aqueles hereges que querem nos desviar da salvação. Quando nós vemos lá Ananias e Safira fazendo coisa errada, Elimas o mágico, não é chamado de lobo. Lobo é aquele que quer desvirtuar a salvação com uma heresia, que é defender uma doutrina que ataca a salvação exclusiva por Cristo, ou que quer diminuir a força de Jesus como único e suficiente Salvador, ou quer fazer concessões a uma vida que não condiz com o que Cristo ensinou. Tanto que, se você pegar, eu vou pegar um texto aqui, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, eu peguei só 2 vezes que aparece a palavra lobo, tem mais poucas vezes, viu? Não é muito não, no Novo Testamento, tá? Mas Mateus 7, no verso 14, diz assim: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Eu não vou ler mais. Essa é a preocupação maior da nossa igreja, é que você não caia nas garras de um lobo. Então você tem que sempre analisar o que a gente fala pela palavra, porque se nós desviarmos da palavra, nós nos transformamos de pastor para lobos. Então tem que ser na palavra.
E o cuidado é tanto que lembra quando o apóstolo Paulo, ele se despede daqueles anciãos de Éfeso? Eu vou ler com vocês lá, Atos capítulo 20, Atos dos Apóstolos capítulo 20, no verso 28, Paulo diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Do que ele está falando? De pessoas que vão entrar e matar os crentes? Não. Ele está falando de lobos travestidos de ovelhas. Ele vai falar dos perigos, e eu quero abrir mão de uma coisa, eu quero que você abra os olhos para uma coisa. Irmãos, a internet, ela podia ser um aprisco, mas eu acho que ela é uma alcateia de lobos. Você tem que tomar muito cuidado. Porque, veja, não é porque um determinado pastor, ele falou uma coisa certa, que tudo que ele fala é certo. Nós temos a tendência de fazer isso com as pessoas que nós, entre aspas, idolatramos. Não, se ele falou está certo. Não, irmão, nem sempre. Então tomem cuidado. Eu vejo, olha, irmãos, sem crítica nenhuma. Aliás, minto, com crítica, mas não em ninguém em particular. De vez em quando eu vejo seu status lá. Quando você posta alguma palavra, você já notou que é sempre os pastores famosos? Fala, você não fala nada de bom aqui nessa igreja? Pastor, eu nunca te vejo nos status de alguma frase que você falou. Eu sempre estou vendo os caras da televisão aí, falando aí, ou os da internet. Irmãos, não é inveja, é só você pensar, será que não tem nada que se aproveite do seu aprisco? Não é possível. Eu vejo que... E as pessoas fazem coisas erradas, viu? É que, é claro, a internet é uma vida editada, irmãos. A internet é editada, você só põe o que te interessa. Você não põe aquilo que vai te denegrir a imagem. Olha, esses dias aí, eu vou acompanhando esses negócios, né? Esses dias teve uma mulher aí que ela, eu não sei o nome, só vi a notícia, ela perdeu um monte de seguidor. Por quê? Ela esqueceu de tirar o filtro, aí apareceu a cara dela, o pessoal, então era uma mentira. Aí ela saiu, irmãos, eu não sei nada, só vi a notícia. Apareceu a mulher sem filtro lá, não era a cara dela, ninguém conhecia, a mulher horrível de feia. Aí parou. Aí veio outros lá, né, que ficam passeando de Porsche e tal, para lá e para cá. Daqui a pouquinho, a polícia prende. Mas por que prendeu? Não. Aí, o que ele tem? Aí, mas ele tinha 20 milhões de seguidores. Caro, 20 pessoas que queriam ser igual ele. Ter um Porsche? Não, queriam ser falsas. Porque aquilo é falsidade. A Bíblia diz que nós crentes devemos o quê? Contentarmos com o que nós temos. E a gente quer ter um Porsche. Não. Pensa, por quê? O lobo, irmão, é o principal problema do pastor aqui. E aí nós temos um outro problema, que agora você volta para João 10, que é o nosso texto. Depois que ele fala que esse é o mercenário, é por isso que daí, olha, por isso que aí as igrejas brigam lá. Pensa que elas brigam por causa de ovelhas? Brigam por causa do dinheiro. Não brigam de ovelha. Eu não vou falar, não, eu quero mais pessoas aqui, não precisa de dar dízimo. Eu nunca vi isso, não. Briga por dinheiro. Mercenário, irmão, mercenário. Pessoa que não ama ovelha, ama a si mesmo. Agora, olha o que o nosso Supremo Pastor falou no verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E aí nós temos um problema. O nosso Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, ele conhece o coração. Eu falo aqui as coisas, irmão, sem conhecer. Ah, pastor, está falando de mim? Não estou, irmão, não estou. Eu não estou porque eu não te conheço, irmão. Eu não te conheço, é verdade. Não conheço o seu coração, só tem um problema. O seu pastor te conhece. Jesus Cristo conhece o seu coração. E às vezes, é claro que nós temos que confessar com a nossa boca. Nós temos que confessar. Com a boca se faz confissão para a salvação. Mas com o coração se crê para a justiça. Então tome cuidado, irmão, porque as suas atitudes têm que refletir o coração.
E não adianta você vir com aquela, pastor, mas está vendo a pessoa que parece ser bonzinho e por dentro é um lobo. Tá certo. E você que é lobo por fora e por dentro? Resolveu muita coisa também. Não resolveu nada. Não adianta, não é? Já viu o pessoal falar assim, mas está vendo, era ovelha, por isso que eu faço tudo errado mesmo. Irmão, que isso não é de crente não, que é isso? É lobo por dentro e por fora, pelo menos por fora, né? Mas está pior do que influenciador de internet, que pelo menos põe filtro. Põe um filtrozinho aí. Irmão, nós temos que agir, nosso Deus conhece o nosso coração, e você tem que tomar cuidado. Olha, João, no capítulo 2, dá uma olhada. Para mim, nós temos aqui 290 membros, para mim é tudo crente, hein? Todo mundo é crente. Mas quando você vai no capítulo 2 de João, Evangelho de João, no verso 23, e estando ele, Jesus, tá? E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Irmãos, olha, de novo, vou pegando no pé da tradução, mas é só para você entender. A palavra é a mesma. A palavra, você poderia ser traduzido aqui, não faria sentido na nossa língua. Muitos creram no seu nome, mas Jesus não cria neles. Podia ser isso. Sabe, a palavra, acho que é epistemo, alguma coisa assim, ou outra tradução, ela quer dizer isso. Muitos acreditaram em Jesus, e no versículo de baixo, mas Jesus não acreditava neles. Você tem fé em Jesus? Que bom. Mas será que Jesus acredita na sua fé? Acredita na sua fé? Se o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus vizinhos não acreditam na sua fé, às vezes, eu estou generalizando, será que Deus acredita? Ele que conhece os corações? Tome cuidado, irmão. O Senhor Jesus não acreditava naqueles que diziam que acreditavam nele. Jesus não confiava naqueles que diziam que confiavam nele, porque Jesus conhecia o quê? O coração. Então, na verdade, irmão, nós temos que mudar o nosso coração. Lembra que deles procedem os caminhos da vida, como dizem Provérbios. Então, quando você muda o coração, as suas atitudes mudam também. Pastor, por que eu faço isso? Errado, porque o coração está ali. Olha, você que lida com pessoas viciadas em qualquer coisa, álcool, cigarro, drogas, seja lá, você que lidou ou lida com eles, você sabe, eles têm o desejo de sair dali. Eu quero sair, só que o que eles dizem? Eu não consigo. E por que não consegue? Porque não mudou o coração. Talvez aquilo que você não está conseguindo sair é porque não muda o coração. Aí você fala, pastor, mas então eu vou orar a Deus para mudar meu coração. Irmãos, eu vou te falar. Tem que dar uma ajudazinha, viu? Não é salvação, mas para mudar o coração tem que dar uma ajudazinha. Então, uma coisa que a gente faz, evita aquilo que você sabe que fazer mal para o coração. Não tem jeito. Olha, eu tenho colesterol alto. Tranquilo, meu colesterol alto. Irmãos, eu chego lá e falo, bom pessoal, eu gosto de comer aquela carne gordurosa e me dá aquela gordura que eu quero morder e escorrer aqui, ó. Pode tomar remédio, cara. Você não vai dar nenhuma ajudinha para o colesterol? Meu açúcar é alto. Tudo bem, mas tem que comer o pudim inteiro? Não dá para... Você tem que dar uma ajudazinha, né? Porque senão, irmãos, não resolve. Senão E olha, eu já vi pessoas assim, hein? Eu vou comer porque depois eu tomo insulina. Não. Tudo bem, só que o pâncreas, pâncreasinho vai embora nessa, hein? Tudo tem consequência, irmãos. Dá uma olhada aí, não sei se é verdade, a pessoa no afã de emagrecer, usou as canetas, agora está com pancreatite. Era melhor ser gordo do que com pâncreas ruim, porque, irmãos, o pâncreas, fígado, coração, rim, são órgãos essenciais, irmãos, quando eles param, irmão, a sua vida muda, hein? A sua vida dá uma baixada ruim mesmo, hein? E pâncreas, você pode ver, olha, quem tem problema de pâncreas, olha, sem assustar ninguém, mas pensa, quando tem câncer no pâncreas, não dura. Quando descobre, o cara já está indo embora. É muito forte, irmãos. Então, cuidado, irmãos, com as consequências da sua vida, não somente física, mas espiritual. Se você não cuida do seu coração, tem alguma coisa errada com você. E o seu bom pastor
te conhece. Você quer ver por quê? Porque ele vai falar, e eu vou continuar aqui, olha, depois que ele fala que ele conhece, ele não só conhece as ovelhas do aprisco, como ele conhece outras. Volta para João 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Dá para notar que Deus sabe, Ele conhece as ovelhas do aprisco, e Ele conhece as ovelhas que estão fora do aprisco e que ainda vão chegar. Ele vai buscar essas ovelhas. A diferença é que eu não me candidato para o aprisco de Deus. Ele me chama. Ele me vocaciona. E se um dia você foi vocacionado, você precisa de saber que Deus te chamou para ter uma nova vida. Ele não chamou você para ser uma pessoa que se diz crente e não age como crente. Não estou falando com ninguém em particular, e sinceramente, no fundo do coração, nem pensando em ninguém, irmãos, estou pensando em mim. Nas vezes que eu ajo como se não fosse crente. E a gente faz isso. A gente age por nervosismo, qualquer coisa. A gente acaba agindo como se não fosse crente. A ideia, houve uma época, olha, a gente está ficando velho, vai notando, lembra de uma época que tinha uma pulseirinha, com umas iniciais assim, era assim, olha, em seus passos que faria Jesus. A ideia era, o que Jesus faria? A gente usou, muitas pessoas usavam isso, vocês que eram, eu já era mais adulto, mas os jovens aí usaram os americanos que vinham, muitas vezes ficou uma moda aí, em vários lugares aí, o que faria Jesus? A ideia era, vou falar, então deixa eu dar uma olhada na minha pulseira, o que Jesus faria? Na mínima coisa. Na mínima coisa. Pensa bem. Quando a gente chega aqui na igreja, tem estacionamento. Se eu colocar o carro numa guia rebaixada, a pena legal, é eu ser guinchado. E ser multado. Certo? Mas, imagina, você diz, não, deixa o guincho vir. Não, irmão, o problema maior meu não é o guincho, é o vizinho. O problema é que eu não quero encrenca com o vizinho, eu quero evangelizar esse vizinho, eu não quero mais problema com ele. Ele talvez seja uma ovelha que eu quero buscá-la, quero trazê-la para o aprisco, eu vou brigar com ele, eu não quero brigar. Por que eu não quero? Porque eu quero falar de Cristo para ele. Então é isso que nós temos que pensar, cada vez que nós vamos dizer, eu sou uma ovelha de Cristo. Talvez tivesse fazer uma pulseira de novo, eu sou uma ovelha de Cristo. E a hora que você fica com raiva, você fala, bom, ovelha não morde ninguém. A hora que você quer xingar alguém, você fala, não, ovelha não xinga, eu não vou xingar ninguém. É assim que tem que ser. Mas nós temos que ouvir a voz do Senhor. Eu não consigo ouvir, então eu vou te falar de um teste que eu vi. Sabe que teve um irmão na igreja que ele já foi pastor de ovelhas de verdade, né? E assim, ovelha, aí tinha um grupo, umas 3 ou 4 pessoas, falou, chama as ovelhas. Aí a pessoa faz barulho de ovelha e tal. Aí quando o pastor que cuida delas chama, ele só falou assim, vem, vem, vem. Os bichos se alvoroçaram e... Vocês aí que são do interior ou que já foram para lá, viram que o gado, a vaca, o boi, esse gado bovino, ele é empurrado, né? Os bichos vão. Pode ver, se você for ver um pastor de ovelha, a ovelha é conduzida. O pastor vai na frente e as ovelhas vão tudo atrás. Não seja gado, irmão. Não seja gado bovino, seja ovelha, gado ovino. Nós temos que seguir o pastor. Não precisa de ninguém empurrar a gente. Essa é a ideia do bom pastor. Se você pensar, quando ele fala aqui que vai para outro aprisco, isso o povo de Israel não entendeu, mas já tinha sido avisado. Olha, eu vou lá para Ezequiel, capítulo 37, eu estou no fim já, só para você ter uma ideia, tá? Ezequiel 37, no verso 24, e o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles serão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Isaías falou isso também, Ezequiel. Ele seria
o pastor de todos. E quem seria esse pastor? Seria o Messias. E aí voltamos para João. Quando ele diz que Jesus é o bom pastor, o que ele está falando? O Messias, o bom pastor que foi profetizado, ele chegou. E olha o que Paulo diz lá aos Efésios. Tem de ir lá, Gálatas, Efésios, capítulo 2. Portanto, lembrai-vos, verso 11, tá? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sabe, eu vou parar aqui, eu vou continuar. Mas pensa, o que Paulo está dizendo? Vocês eram ovelhas sem pastor. Vocês não sabiam que era o pastor. Mas daí tinha um pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele fala, eu vou buscar aquela ovelha, e por isso que ele me buscou, e que ele te buscou um dia. A gente não estava nessa daqui, nem sabia. Eu não sabia nada dessas coisas de Israel, de nada, só a política. Eu não sabia de promessa, eu não sabia de nada disso. Não sabia que o Antigo Testamento foi dado para o povo de Israel, eu não sabia. Mas mesmo assim, na minha ignorância, o Senhor Deus chamou. E falou, vem para esse aprisco aqui. E daí eu confiei nele. E é isso que você fez um dia. Você confiou nele. Ou não. É por isso que agora você é diferente. Ou não é. É por isso que agora o seu coração não é mais coração de lobo. É coração de ovelha. E não coração de ovelha perdida, mas coração de ovelha encontrada. Ovelha achada. Sabe aquele setor de achados e perdidos? Eu estava sempre nos perdidos. Mas um dia o Senhor me achou. E Ele me trouxe. E é isso que nós temos que pensar. E aí, Paulo diz da minha condição, e fala da sua também. Você era assim nesse mundo. E daí no verso 13, do mesmo capítulo 2 de Efésios, mas agora, em Cristo Jesus, o pastor, o bom pastor, vós que antes estáveis longe, estavam fora do aprisco, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aquele mesmo sangue que foi profetizado pelo Cordeiro Pascal ali, que morreu dando seu sangue para que não tivesse a segunda morte. O mesmo sangue que nós vamos agora comemorar na ceia, dizendo que este é o meu sangue. Jesus está falando que o símbolo disso, essa memória que Ele está fazendo para nós. Então, por este sangue nós chegamos perto. E aí, qual a consequência disso? Verso 14. Porque ele é a vossa paz, o qual diante dos povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Irmãos, foi isso que Ele fez. Ele nos trouxe para o aprisco dele, esse bom pastor, e disse, agora vocês todos me obedecem. Não é para a ovelha ficar brigando contra a ovelha, é só para a ovelha, não importa se chegou antes, se chegou depois, é para obedecer o pastor. Então, a minha pergunta para mim é, eu sou essa ovelha? Você é essa ovelha? Tem que pensar. Tem que pensar nisso. E aí, o que nós vamos fazer? Volta para João 10, vamos terminar. João capítulo 10. Vamos para o final já, né? João 10, então, 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tendo poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos comemorar a ceia, dizendo, nosso bom pastor, nós estamos aqui, nós somos suas ovelhas. E assim como o Senhor um dia nos chamou para esse aprisco, quando os apóstolos viram Ele subir aos céus, um anjo
disse para eles: olha, vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. E é por isso que vamos tomar a ceia. Porque o Senhor Jesus voltará para buscar. E um último aviso, eu não quero te ofender, nem ficar dando bronca, por isso que eu não falo nada específico, só quero que você pense. É só para pensar, eu só estou provocando você. Aquele dia, muitas ovelhas dirão: em teu nome, nós expulsamos demônio. Eu vou mudar, eu vou acrescentar. Nós evangelizamos milhares de pessoas. Nós pregamos. Nós fizemos tal e tal coisa. E o pastor vai dizer: não vos conheço. Não, é o coração. É o coração. Ele vai tirar todas as máscaras. A vida diante do Senhor não tem edição e não tem maquiagem. A Bíblia diz que ele esquadrinha o coração. Ele vê quadradinho por quadradinho até formar o todo. Eu queria que você pensasse comigo, irmão, vamos ficar mais atentos à salvação. O mundo, pastor, o mundo está um escândalo, tal, mas você não precisa de ser escândalo. Você não precisa. Não precisa. Você não precisa de ser escândalo. Pastor, não tem nada a ver. Não tem nada a ver para o outro. Para mim tem. O problema é que sou eu e Deus, não é eu e você. Você pode chegar para mim: não, pastor, pode fazer isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver da sua perspectiva. O meu problema é o Senhor Deus. O Senhor Deus, irmãos, requer obediência. Às vezes nós olhamos algumas coisas que acontecem na Bíblia e parece, do ponto de vista humano, parece até injusto. Os filhos de Araão foram oferecer fogo lá e, bum, Deus matou. Não era para oferecer fogo estranho. Uzá foi tentar ajudar lá na arca, morreu. Não era para colocar a mão na arca. Quando eu ouço a história, agora não sou, faz tempo que eu não ouço já, né? Deus é brasileiro, eu falo: não é. Não é não. Senhor Deus, irmãos, Ele faz as coisas com uma justiça que nós não conhecemos. Por isso que olha, a maravilha da salvação é que Cristo se fez justiça por nós, porque nós jamais iremos entender a justiça de Deus, porque nós somos caídos pelo pecado. Eu só peço para você, nós vamos tomar a ceia. Pensa na sua salvação. Pensa no aprisco, no rebanho que você faz parte. Pensa em Cristo, que morreu e derramou seu sangue para te salvar. Pensa nas forças espirituais da maldade que Ele derrotou e derrota, porque Ele intercede por nós. E derrota para que você esteja vivo. Pense em tudo isso e repense na sua vida como ovelha. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui louvando o Teu nome, porque o Senhor Jesus é o nosso bom pastor, o excelente pastor, o corajoso pastor, o pastor que sacrifica a própria vida pelas ovelhas das quais somos apenas uma parte. Te peço, Pai, que no nosso coração nós possamos nos transformar e sermos transformados por Ti. Ajuda-nos, Pai, com a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor Deus, a mudar nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a falar de Cristo e a agir como Ele neste mundo. Ajuda-nos, Pai, a pensar o que o Teu Filho Jesus faria no nosso lugar. E eu te peço, Pai, nos abençoe como ovelhas. Nos dê um espírito de obediência, de submissão à Tua palavra, Senhor Deus, e de cumprimento dela. Pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.